Boa noite a todos, muito obrigado pelo gentil convite. Eu acho que a questão que a gente se depara no momento hoje na economia brasileira é de como a gente vai financiar esse aumento gigantesco do déficit público, devido tanto à queda de receita, como com as despesas devido ao programa de renda emergencial. Bom, a ideia é de que, como você vai ter um aumento muito grande do déficit, isso pode, eventualmente, levar a um aumento insustentável da dívida pública. Quer dizer, as projeções da Instituição Fiscal Independente estão mostrando que a gente pode chegar em 2021 com uma dívida pública de 100% do PIB. Eu, particularmente, não me preocupo com isso, por duas razões. Primeiro, que não existe nenhum limite para o aumento da dívida pública no caso de países que emitem dívida na sua própria moeda. Se a gente olhar, por exemplo, a história do Reino Unido, os dados estão disponíveis no site do Federal Reserve, a Inglaterra já passou por mais de 150 anos com uma relação dívida pública-PIB acima de 100%. Na verdade, ela termina a Segunda Guerra Mundial com uma relação dívida pública-PIB de 240%. E vai reduzindo isso de forma mais ou menos tranquila ao longo dos 30 anos subsequentes. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra Mundial com 120% da relação dívida pública-PIB. A China tem hoje 300%. Bom, mas, pelas razões que forem, as pessoas no Brasil estão preocupadas com números cabalísticos. Então, parece que se passar de 90% da relação dívida pública-PIB, a gente tem uma espécie de abismo fiscal, uma espécie de entrar num buraco negro que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Bom, nesse tipo de situação que se coloca o debate sobre o financiamento monetário do déficit público, ou seja, a ideia é de que eu poderia reduzir o ritmo de crescimento do endividamento se pelo menos uma parte desse déficit fosse financiado com a emissão de moeda. Bom, esse é o contexto geral. Bom, vamos agora às questões técnicas. Em primeiro lugar, o Tesouro Nacional sempre financia o seu déficit com a emissão de títulos. A Casa da Moeda não pertence ao Banco Central e, aliás, a Casa da Moeda não faz política monetária. Okay? Então, a própria ideia de impressão de dinheiro é uma ideia antiquada. Tá? A questão que se coloca é se o Tesouro Nacional vai vender os títulos para o mercado ou para o Banco Central. Essa que é a questão. Tá? Hoje, a Constituição Federal proíbe ao Tesouro Nacional vender diretamente títulos para o Banco Central. No entanto, hoje em dia, é perfeitamente possível, de maneira indireta, o Banco Central financiar o Tesouro. Tá? Como é que ele faz isso? Imaginemos que o Tesouro faz uma emissão de 100 milhões de reais de títulos da dívida pública e vende para os bancos. Bom, como é que isso opera? A receita da venda desses 100 milhões de reais vai ser creditado na conta única do Tesouro no Banco Central, que está no lado do passivo do Banco Central. Okay? Então, essa receita, a receita da venda de títulos é acreditada nessa conta. Bom, como não houve nenhuma mudança ainda no ativo do Banco Central, tem que haver alguma mudança no passivo, para que ativo e passivo, no final das contas, sejam iguais. Então, a mudança que vai acontecer é o seguinte, vai ser debitado o dinheiro das reservas bancárias, porque no final das contas, os bancos vão comprar dinheiro com, enfim, com as reservas que tem no Banco Central, eles vão comprar títulos com as reservas que tem no Banco Central. Então, nós vamos ter, no lado do passivo do Banco Central, a seguinte situação. A conta única do Tesouro vai aumentar em 100 milhões de reais e as reservas bancárias vão reduzir em 100 milhões de reais. Bom, o problema é que a taxa de juros Selic é a taxa de juros do mercado interbancário. Então, quando há uma redução de 100 milhões de reais nas reservas bancárias, os bancos provavelmente vão ficar com insuficiência de reservas. Isso tende a aumentar a taxa de juros, que então vai ficar acima da meta de Selic definida pelas reuniões do Copom. Então, para impedir que a taxa de juros fique acima da meta definida pelo Copom, o Banco Central vai ter que fazer uma operação de compra de títulos públicos que estão na carteira dos bancos comerciais. Então, olha como é que funciona a operação. Inicialmente, o Tesouro vendeu os títulos para o mercado.
Isso produziu uma redução das reservas bancárias, que vai levar o Banco Central a contrarrestar esse movimento comprando títulos públicos para restaurar a liquidez do sistema e, com isso, manter a taxa de juros no nível fixado pelo cupom. Bom, isso significa que, no final do dia, aqueles 100 bilhões de reais de emissão de títulos da dívida pública pelo Tesouro acabarão no balanço do Banco Central. Então, já é possível o financiamento do Tesouro pelo Banco Central, mas de forma indireta. Ele não pode fazer isso de forma direta. Isso a Constituição veda, ok? Bom, ok, mas ok, esse é o instante em que o Banco Central, o Tesouro Nacional, vendeu os seus títulos. Então, a conta única do Tesouro aumentou em 100 milhões de reais. O que é que acontece na sequência? Na sequência, o Tesouro precisa sacar dinheiro dessa conta para pagar o seu déficit, né? Digamos que seja um déficit de 100 milhões de reais, tá? Só para manter o mesmo exemplo. Bom, então o que vai acontecer? O dinheiro vai sair da conta única do Tesouro no Banco Central e vai novamente parar nas reservas bancárias. Por quê? Porque os pagamentos do Tesouro Nacional são feitos pelo sistema bancário. Bom, neste caso, agora vai acontecer a situação inversa. Os bancos vão ficar com excesso de reservas e aí o Banco Central, para impedir que a taxa de juros caia abaixo do nível fixado pelas reuniões do cupom, vai ter que fazer o contrário. Ou seja, ele vai ter que pegar aqueles títulos que ele tinha comprado e que estavam na sua carteira livre, né, e vai ter, então, que vender esses títulos para o mercado para enxugar a liquidez que a liberação de recursos da conta única está injetando na economia. Bom, e aí o que acontece? É aí que tem o aumento da dívida pública. Por quê? Nos critérios usados pelo Banco Central no Brasil, a dívida pública ela é contabilizada da seguinte forma: ela é o saldo emitido de títulos menos a carteira livre de títulos que está no Banco Central. Então, enquanto o Banco Central tem, digamos, 100 milhões de reais de títulos que ele não está usando para suas operações de regulação de liquidez, esses títulos não são contabilizados como parte da dívida pública. Quando ele vende esses títulos via operações compromissadas para enxugar a liquidez que o Tesouro está introduzindo na economia, quando saca dinheiro da sua conta única, aí sim eu estou tendo um aumento da dívida pública. Okay? Bom, a questão é, o que eu preciso fazer para impedir o aumento da dívida pública? Bom, para impedir o aumento da dívida pública, o que o Banco Central tem que fazer, basicamente, é deixar a taxa de juros cair. Ou seja, quando o Tesouro saca dinheiro da sua conta única, né, para fazer os seus pagamentos, isso eleva as reservas bancárias e, portanto, reduz a taxa de juros. Se eu quero impedir o aumento da dívida pública, que ocorreria se o Banco Central tivesse que vender títulos para enxugar essa liquidez, é só deixar a taxa de juros cair. E aí que vem a questão. Bom, hoje ela está em 3%. Tá? Se eu permitir o financiamento monetário, né, do déficit público, que no fundo é dizer para o Banco Central não faça nada, ou seja, não faça as operações de enxugamento de liquidez que você faria em condições normais, a taxa de juros vai para zero. Né? E aí a pergunta que você coloca é, bom, mas e a taxa de juros vai para zero, então significa que nós vamos para a hiperinflação. Esse é um pouco o argumento dos economistas mais convencionais. Quer dizer, eles, no fundo, dizem, bom, se o Banco Central adotar esse tipo de comportamento, a Selic nominal vai a zero, e com isso temos uma hiperinflação. Bom, essa última parte do raciocínio eu acho uma petição de princípio. Tá? Quer dizer, por quê? A inflação, a natureza da inflação não é excesso de moeda em circulação, porque a moeda nunca está em excesso na economia, porque ela é produzida endogenamente pelo sistema. Lá no tempo do Império Espanhol, quando a moeda era moedas de ouro e de prata, isso ainda fazia algum sentido. Tá? Num sistema de moeda fiduciária como o que nós temos hoje em dia, né? Isso não faz o menor sentido. A moeda é completamente endógena, então ela nunca existe em excesso. Tá? A natureza da inflação é outra. Quer dizer, a inflação ocorre quando a taxa de desemprego da economia está acima daquilo que os economistas chamam de non-accelerating inflation rate of unemployment. Ou seja, em tradução para o português, a taxa de desemprego para a qual a inflação não se acelera.
Tá? Bom, isso é um conceito muito bonito, né? Mas que às vezes é difícil de você mensurar, mas você mensura ele, você consegue calcular a Nairo de maneira indireta. Ou seja, eu sei que a economia está operando com uma taxa de desemprego acima da Nairo quando a inflação começa a cair. E é exatamente o que está acontecendo agora. Quer dizer, nós tivemos deflação em abril, no IPCA, os dados já de maio estão mostrando que nós vamos ter novamente deflação no IPC, mesmo no índice geral de preços, que capta a enorme depreciação da taxa de câmbio, os dados de maio já mostram números muito mais comportados do que os de abril, ou seja, a sinalização é clara e inequívoca. A economia brasileira está operando com um nível de desemprego muito acima do que é a Nairo, e a pior notícia é que isso vai se agravar ao longo dos próximos meses. Tá? Então, o cenário que a gente pode traçar para a inflação brasileira nos próximos 3 anos é de que a taxa de desemprego vai permanecer muito alta por diversas razões, falência de empresas, desemprego elevado, retraindo o consumo, retração do comércio internacional, etc., etc. A taxa de desemprego vai ficar muito elevada e, portanto, nós vamos ter pressões deflacionárias no mercado de trabalho que vão fazer com que a inflação fique baixa por muito tempo. Quer dizer, eu ainda acho que nós podemos ter deflação no ano de 2020. De qualquer maneira, a minha previsão mais otimista seria uma inflação em torno de 2%. Tá? Portanto, neste cenário, não tem problema nenhum da taxa de juros ir para zero. Ela já deveria ter ido, diga-se de passagem, o Banco Central está atrasado nisso. Tá? Outros países do mundo já fizeram isso, e inclusive, no caso dos países europeus, tem taxa de juros negativa. E aí vem a última questão que o Romero Jucá levantou, que eu acho que é importante, com isso eu finalizo a minha intervenção, que é o câmbio. Né? Quer dizer, o Brasil é uma economia com uma conta de capitais aberta, né? Essa abertura foi feita durante o governo Fernando Collor. Eu acho que foi essencialmente errada. A gente devia ter feito a abertura comercial primeiro e muito depois faria a abertura da conta de capitais, mas a gente fez isso. Né? Bom, então, numa economia aberta, o diferencial de juros é importante para determinar o fluxo de entrada ou de saída de capitais. E aí o argumento é de que, bom, se você continuar reduzindo os juros, do atual patamar de 3% para 0%, então vai explodir a saída de capitais do país, o câmbio vai para 7, 8, 9, 10, e aí não tem como segurar a inflação. Bom, a respeito desse argumento, eu tenho 2 pontos. Primeiro, né, que o dinheiro já estava saindo do país desde 2019. Quer dizer, os investidores internacionais, ao contrário da retórica deste governo, já não confiam no Brasil há algum tempo. Basicamente, os investidores internacionais avaliam o Brasil como um país que tem dificuldade para crescer. Em 2017, a gente cresceu 1,3%, 2018, crescemos 1,3%, 2019, crescemos ainda menos, 1,1%. Né? Quer dizer, a Espanha, que é entre aspas, seria um país mais velho, etc., etc., com o pé nas costas, cresce 2,5%. Tá? Portugal cresce mais do que a gente. Tá? Só que não cresce mais do que a gente, a Grécia, que está estagnada, enfim, com 50%, com nível de produção 50% abaixo do que tinha em 2007. Tá? Então, eles já estavam desconfiados há algum tempo. Agora, quando a gente olha o comportamento do câmbio brasileiro na comparação com as moedas de outros países emergentes, a gente vai ver que o real é a moeda que mais se desvalorizou. Agora, não é por questão fiscal, porque esse problema fiscal todo mundo está enfrentando. Quer dizer, o Peru está enfrentando, a Argentina está enfrentando, o Chile está enfrentando, a Espanha está enfrentando, a Itália está enfrentando, está todo mundo enfrentando o problema fiscal. Por que o câmbio está se desvalorizando mais rápido no Brasil? Por que as pessoas estão tirando dinheiro mais rápido no Brasil? A leitura, que inclusive saiu esta semana no Valor Econômico do presidente da Mercedes-Benz, né, é de que os investidores internacionais estão vendo que a luta, né, contra a pandemia do coronavírus no Brasil assim, é um desastre completo. Tá? Então, nesse ambiente de altíssima incerteza, o pessoal simplesmente tira o dinheiro do Brasil. Tá? Soma-se a isso a própria crise política que foi mencionada ainda há pouco pelo Romero Jucá. Portanto, eu acho que esse comportamento do câmbio tem muito pouco a ver com política monetária ou com questão fiscal. Eu acho que são mais questões idiosincráticas do Brasil. Agora, você tem que enfrentar essa questão do câmbio.
A boa notícia é que nós temos instrumentos para isso. A legislação brasileira de 1962 permite, que ainda está em vigor, permite que, caso ocorra uma crise do balanço de pagamentos ou a perspectiva de uma crise de balanço de pagamentos, o Conselho Monetário Nacional, na época era a SUMOC, mas o Conselho Monetário Nacional é o que exerce as funções da SUMOC atualmente, introduza um imposto de até 50% sobre todas as transações financeiras entre residentes e não residentes no país. Tá? Então, por um período temporário, tá? Que seria, por exemplo, durante o período do estado de calamidade pública, mas a boa notícia é que isso não precisa passar no Congresso, não precisa passar no Senado, isso é uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Ele pode fazer isso, inclusive, hoje à noite. Tá? Então, eu acho que essa medida já deveria ter sido adotada há muito tempo. O Brasil está brincando com uma crise de balanço de pagamentos, está deixando a gente perder reservas internacionais que nós não poderíamos perder, porque a única dívida que nós não podemos pagar é aquela que é denominada numa moeda que nós não emitimos. Dívida em dólar precisa de dólar para pagar. Importações precisa de dólar para pagar. Se nós não tivermos dólares, a gente vai ter uma crise de balanço de pagamentos e aí sim a gente vira uma Venezuela. Porque o problema da Venezuela, o problema de hiperinflação da Venezuela é um problema de restrição de oferta causado por uma crise de balanço de pagamentos. As reservas internacionais da Venezuela são negativas em termos líquidos. A Venezuela não tem capacidade de importação. Zero, nada, nem para papel higiênico. Eles não conseguem nem comprar papel higiênico, não conseguiam no passado comprar sequer papel higiênico no Brasil. Então, eu vejo com uma profunda preocupação o ritmo de queda das reservas internacionais do Brasil. Isso sim, não agora, mas daqui a um horizonte de 18 meses, pode nos causar um problema realmente bastante complicado. Com isso, eu termino a minha exposição. Muito obrigado. Obrigada, professor.